Olá a todos. Eu já filmei aqui a Estação Ferroviária União, tem vídeo no YouTube. Eu vou só fazer um vídeo agora em relação administrativa política. Eu não vou fazer um vídeo comentando sobre a ferrovia em si, a Itararé-Uruguai que passa aqui. É mais assim um vídeo crítico com olhar de cidadão. Eu sou um munícipe que mora no município de Portunhão. Só um olhar como munícipe mesmo, não mencionando sobre a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, não mencionando sobre as estações. É assim mais uma crítica construtiva em relação à manutenção desse prédio aqui, ó. Por que que eu falo isso? Essa estação ferroviária de União da Vitória e Portunhão, ela foi construída na década de 40, visando unir as duas cidades, porque ocorreu o conflito da Guerra do Contestado, onde dividiu a população paranaense e catarinense. Antigamente, antes da Guerra do Contestado, essas terras aqui eram todas de União da Vitória. E após a Guerra do Contestado, em 1917, foi fundado o município de Portunhão. Do outro lado da linha ali é território catarinense. E do lado de cá, eu estou pisando aqui em território paranaense, União da Vitória. E do outro lado da linha é Portunhão. Aonde eu quero chegar? Deixa eu tomar mais distância aqui. Eles pintaram o prédio da Estação União já faz bastante tempo. Só agora eu parei aqui para pegar e filmar. Metade da estação é branca e a outra metade é amarela. Tipo, para dividir a arquitetura. Por que eles não mantiveram a mesma pintura branca? Ó, o lado de Portunhão é branco e o lado da União da Vitória é amarelo. Ah, mas tem que dividir. É um município diferente. Olha lá no relógio ali, ó. Bem no meio do relógio tem SC para os números maiores e PR para os números menores, ó. Exatamente ali é a divisa, ó. Estados Paraná e Santa Catarina. Então você vai pro outro lado lá, a mesma coisa. E olha que coisa mais ridícula. Eles pintaram só a parte de cima de amarelo. Daí que eles fizeram uma tonalidade de cor diferente, ó. Fica amarelo com branco. E é escrito União Amarela. Um mau gosto. Prosseguindo no vídeo. Aonde que eu quero chegar? Aqui é o Unifer, ó. Aqui é onde os ferroviários se reúnem, a Agência dos Aposentados. Tinha o Sindifer pro lado catarinense, que é o Sindifer em relação ao território catarinense, e o Unifer em relação ao território paranaense. Onde que eu quero chegar? Se os municípios mencionam que é difícil manter, que cada município tem que pegar e cuidar, tipo, tem que dividir as despesas meio a meio, porque é uma estação unificada para ambos os municípios. E quando um quer pintar, o outro não quer pintar, tal, não tem receita para isso. Minha opinião, essa porta aqui fica bem no meio da estação, ó. Vamos contar as abóbodas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pro lado de lá, pro lado de cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corta aqui no meio, ó. Dessa porta, sentido sul da ferrovia, um município cuida, e dessa porta, sentido norte da ferrovia, outro município cuida. Ó, dessa porta, sentido sul, um município cuida, e dessa porta, outro município, sentido norte, cuida. Então, a parte norte fica só para um município e a parte sul fica só para outro município. Aí, quando um município tiver receita para pegar e revitalizar e reformar, revitalizar se refere à vida, né? Vou falar a palavra certa. Reformar. Quando um município tiver receita para reformar, pega, reforma, deixa um lado bonito, e daí quando o outro tiver receita, reforma o outro lado, porque ó, um município pintou mais recente aqui, o outro município pintou menos recente ali, daí fica a fachada diferente, ó. E outra coisa, mesmo sistema do lado de lá, amarelo, branco embaixo, amarelo em cima, daí aqui branco e branco e branco. Ó, que eu mencionei do Sindifer.
a questão política misturado com a questão de arquitetura, turismo. Ó, pra que fazer isso? Pra que mudar a coloração da pintura? Ó, outra coisa, ó, uma luz funciona, outra luz não funciona. O relógio de ambos os lados não funcionam, ó. Daí outra coisa. Aqui pode, a ideia que eu tô dando pode ser meio complicado de aplicar pelo seguinte: a Câmara de Vereadores fica do lado de lá, certo? E daí aqui também tem prédio na Vitória pro lado de cá. Então pode ser que não desse certo, né? E daí daria a confrontação. Ali é CNPJ, é um CNPJ paranaense, não tem como o município de Porto União cuidar. E ali é CNPJ catarinense, não tem como a Prefeitura de Nova Vitória cuidar. Mas, tipo, deveria ter mais diálogo entre as administrações para fazerem pelo menos obras conjuntas, no caso. Porque pela história da estação ferroviária, tô falando um pouco da história, né? Isso aqui era para unir as duas cidades. E parece que eles pintam diferente para desunir, para tentar deixar uma diferente da outra. Aqui em Porto União, para quem mora, para quem não conhece, no caso, o pessoal mora, grande parte da população mora em Porto União, trabalha em União da Vitória e estuda em Porto União. Outras moram em União da Vitória, estudam em Porto União e trabalham em Porto União. Outros moram em Porto União, estudam em Porto União e trabalham em União. Tipo, é dividida pela linha de trem, mas é tudo unificado aqui, ó. Quer ver, ó? Ó, tem prédio ali, ó. Prédio ali, Porto União, ó. Daí passa pro lado de cá, União da Vitória, tudo prédio unificado, ó. Vou pegar bem o pôr do sol agora. Mas ó, se eu pega em volta aqui é só prédio, ó. Áreas centrais dos dois municípios, Porto União e União da Vitória, ali também, ó. Pega prédio ali. Por outro lado lá vai ser mais centralizado, vai ter mais conjunto de moradias. Não, só tipo uma visão minha no caso, porque ó, de um lado é reformado, limpo, do outro lado é sujo, sem pintar. Daí Porto União pinta, deixa tudo reformado ali. E daí União da Vitória já tá no ponto de pintar também. Fica estranho, e agora tem passeio ferroviário. Tipo, as prefeituras deveriam se comunicar entre elas. Olha aqui, ó, Porto União, ó. Porto União, prédio ali, área central. Prédio ali, União da Vitória também, prédio pra cá. Terminal urbano aqui. Ó, daí aqui, ó. Essa parte aqui tá no estado de conservação inferior, aquele estado de conservação ali tá um pouco menos sujo. Por que não entra num consenso, né? Ó, nenhum dos relógios funciona. Ó, naquele relógio ali é um horário, ó. Nesse relógio ali é 9h15, 9h17 para ser mais exato. No relógio de Porto União ali, o relógio de Porto União é 5 para meio-dia. Daí no relógio de União da Vitória já é 5 para 1. 5 para as 2, os ponteiros também não dá para ter uma base de que horário que é, porque o ponteiro deveria estar antes do 1 ali para ser 5 para 1. Tipo assim, é só uma crítica construtiva. Eu já vim visitando estações ferroviárias de São Paulo até Rio Grande do Sul. Todas as estações, olha que prédio lindo, a arquitetura desses prédios. Tá construído já, é só manter. Tipo, a administração já recebe o prédio construído. Olha quantas salas aqui, ó. Olha. Ah, mas o pessoal de prédio, ó, é toda cercado, ó. Hoje em dia, com a facilidade de câmera de vigilância, monta um sistema integrado de segurança, coloca a sirene, na hora que bate a sirene,
já interliga no sistema da polícia. O pessoal, policiais já veem pela câmera de segurança o que é, se entrou algum cachorro, se entrou alguma pessoa a roubar e tal. Hoje em dia o sistema é tudo integrado de segurança. É fácil deixar as coisas bonitinhas. Olha, é estranho assim. Pô, peguem e deixem uma cor padrão. Ó, aqui já é branco com cinza. Ó, tem sino na estação, ó. Lado de lá já não tem mais, ó. Lá deveria ter também. Na época tinha tanto em Portunhão quanto em Ana Vitória, se não me engano. Agora é só uma... Pra quem assistiu até aqui, as placas das estações ferroviárias geralmente eram nesse sistema aqui, ó. Já tem o vídeo da estação ferroviária aqui. Não vou explicar bem certo. Aqui iniciava a linha São Francisco. Percebam ali, ó. Estão vendo que não tem flecha pontiaguda ali? Ó, tem só o início da pontiaguda só pro lado de Paula Freire. Então é a continuação da ferrovia. Ali em cima não tem seta pontiaguda, porque é início da ferrovia. Aqui iniciava o ramal São Francisco. Na verdade, mais precisamente no pátio ferroviário ali em frente. Mas ficava menos de 1 quilômetro. Ó, próxima estação, Lança. Daí pela linha Itararé, Uruguai, próxima estação, Engenheiro Eugênio de Melo. Daí sentido norte, seria Paula Freitas. Mas só para ter uma base, ó, do outro lado da mesma placa. Notem, União da Vitória, União da Vitória. Ó, Porto União da Vitória. Só que esse aqui é o lado de União da Vitória. E do outro lado também é Porto União da Vitória, só que vai estar escrito Porto União, porque é território catarinense. Essa aqui é a ferrovia que faz a divisa. Ó, então lado direito da filmagem Santa Catarina e lado esquerdo da filmagem Paraná. Esse aqui era só um... Aqui tinha essa ferrovia, ela era em linha reta, ela não tinha essa curvatura. Antigamente ela ia em linha reta e passava praticamente por baixo daquele prédio ali, ó. E daí do lado de lá também tinha mais uma linha, eram 3 ferrovias que passavam. Mas aí o progresso pegou e... Progresso, eu considero retrocesso. Pegou e diminuiu as ferrovias. E pro lado de cá, a mesma placa, ó. A mesma placa que tem do lado de lá. Só que daí, em vez de estar escrito União da Vitória, embaixo do nome da estação, Porto União da Vitória, tá constando o nome Porto União, Santa Catarina. Ó, pegava essa porta aqui, ó, dividia no meio, né? Santa Catarina cuidava da parte sul, porque o estado de Santa Catarina está mais ao sul do país. E dessa parte, em relação ao norte, Paraná cuidava. O estado do Paraná está mais ao norte no mapa geopolítico do país. E cuidava aqui, ó. Cortava aqui no meio, né? Norte, União da Vitória cuidava e sul, Porto União cuidava. Daí nessa questão aqui de salas, daí teria que rever no caso. Ou como seria o CNPJ. Mas é só a questão. Ou o mais correto mesmo era as administrações se conversarem e fazerem obras conjuntas. Mas tipo, tava andando de bicicleta, ó. Minha bike que eu uso para visitar os locais e passear e fazer cicloturismo. Tá andando de bicicleta, daí eu olhei a diferença de tonalidade e resolvi parar pra gravar um vídeo, porque é uma coisa que me deixa tipo me deixa meio triste. Pra que pegar e mudar a coloração se a estação União é para unir as cidades? O próprio nome é União e não desunir, mudando a tonalidade de cor. É para deixar a gente indignado, né? A gente conhece a história ferroviária, o porquê dessa construção ter sido construída. Essa construção aqui só foi construída para unir as cidades, ó. Tanto é que a mesma arquitetura do Paraná é a mesma arquitetura de Santa Catarina. Antigamente existiam 2 estações. Uma ficava ali, ó, perto da entrada do túnel, quase em frente ao Hotel Ópera ali. Praticamente naquela entrada do túnel ali. Ali ficava a estação de Porto União. E daí mais uns poucos metros ali na frente, ó, na frente do antigo Corpo de Bombeiros atual, ficava a estação ferroviária de União da Vitória. Ficavam a poucos metros uma da outra. Daí para unir as 2 cidades foi construída essa aqui, ó.
com a mesma arquitetura em ambos os municípios. E daí pegam e desunem pintando diferente. Mas é pra acabar, né? Beleza, pessoal? Fica aí o registro.